Oi, pessoal! Que alegria ter vocês aqui com a gente no Positivo e Próspero. Podem chegar, fiquem à vontade, porque aqui é o nosso cantinho, sabe? É um lugar para a gente se conectar, para todo mundo seguir firme no caminho da harmonia, da prosperidade. A gente está nessa jornada junta, né? Descobrindo ferramentas incríveis para construir uma vida mais abundante. Isso aí. E, bom, nessa nossa série agora, a gente está mergulhando fundo numa obra que é, olha, fundamental. O Poder da Concentração. O título original, para quem quiser procurar, é The Power of Concentration. É um livro de 1918, veja só, atribuído ao William Walker Atkinson. Ele foi um cara-chave nos estudos do mentalismo lá no começo do século XX. Ah, é bom explicar isso, né? Mentalismo naquela época não era show de palco, era... Não. Era mais ligado à filosofia da mente mesmo, sabe? Poder do pensamento, foco, força de vontade, bem diferente do que a gente pensa hoje. E é um livro, assim, riquíssimo, cheio de coisa boa sobre como direcionar mente pra gente alcançar o que quer. E a parada de hoje, gente, é daquelas que mexem com a gente. Vamos investigar a lição 13. O Atkinson chamou de algo como "Você consegue se concentrar, mas vai?" É muito doido pensar, né? Um texto de mais de 100 anos atrás, de um mundo tão diferente. E que conversa diretamente com a gente hoje, em 2025. Exatamente. Com os desafios que a gente sente na pele, né? Totalmente. Essa questão que ele levanta, essa tensão, sabe? Entre ter a capacidade de focar e a decisão de usar essa capacidade, parece que é algo muito humano que não muda com o tempo. Ele desafia a gente a olhar para como a gente aplica nosso potencial mental na prática. Então, se preparem, porque a conversa hoje promete. A gente vai desvendar juntos como essa escolha, que parece tão simples, concentrar ou não, tem um impacto, sim, gigante, direto, na nossa capacidade de ter sucesso e, mais importante talvez, em como a gente lida com os desafios que aparecem na vida. Fiquem com a gente porque agora o negócio fica interessante de verdade. Bom, vamos lá então. Mergulhando na lição 13, a provocação que o Atkinson joga logo de cara é assim, diretaça, né? Ele fala: todo mundo tem a habilidade de se concentrar, não é dom, não é para poucos. Exato. A questão-chave mesmo que separa as coisas não é poder fazer, é querer fazer. É ter a vontade de praticar essa concentração. Ele até diz que tem muito mais poder mental guardado, sem uso, dentro da gente do que a gente de fato usa. É quase um desperdício, né? É um ponto de partida muito forte, né? E o que eu acho fascinante é justamente essa separação clara que ele faz. Uma coisa é ter o recurso interno, a capacidade de focar. Outra coisa bem diferente é a ação, a decisão de usar esse recurso. O Atkinson argumenta, e é bem direto nisso, que aquela linha fininha que às vezes separa sucesso e fracasso, ela não está na falta de talento, de inteligência, sabe? Uhum. O diferencial mesmo, segundo ele, está na aplicação consciente, na força de vontade que a gente direciona para usar a concentração que a gente já tem. É como ter uma super ferramenta na mão e escolher não usar, né? E ele usa uma expressão que me pegou, algo tipo, só uma ninharia. No original ele fala a trifle, que às vezes é só isso, essa coisinha de nada que impede o sucesso. Isso. E essa ninharia, ele dá a entender muitas vezes essa falta de decisão mesmo, essa hesitação em focar. É forte pensar nisso, né? Que uma coisa tão pequena, uma decisão que a gente não toma pode ter um impacto tão grande assim, muito forte. E essa ideia da ninharia já puxa o próximo ponto central do Atkinson, a responsabilidade pessoal. Ele meio que coloca o peso do progresso ou da falta dele nas costas da própria pessoa. Ah, isso é polêmico. A visão dele é que se a gente não tá avançando, sabe, não tá making good, como ele diz, que seria tipo tendo sucesso, prosperando, a causa principal raramente está só lá fora, nas circunstâncias, nos obstáculos. Ele argumenta que, na maioria das vezes, a falha é interna. É uma falha em usar nossa própria vontade, em aplicar o foco de um jeito firme, direcionado. Como que a gente pode olhar para essa visão do Atkinson de um jeito que ajude, que leve para uma autoavaliação boa,
sem cair naquela culpa que não leva a lugar nenhum. O que ele sugere, então? Só apontar o dedo para si mesmo? Ótima pergunta. É uma nuance delicada mesmo. Eu acredito que a intenção do Atkinson não é jogar culpa para paralisar ninguém, mas sim empoderar através da autoanálise. Ele direciona o olhar para dentro, para investigar a causa interna que está bloqueando a gente. Certo. A pergunta que ele nos convida a fazer não é de quem é a culpa. É mais tipo, por que eu não estou progredindo? O que dentro de mim está impedindo que eu haja, que eu me esforce de verdade? Não é para ficar se chicoteando, é para diagnosticar, é um chamado para investigar mesmo, sabe? O que está por trás da inação, daquela procrastinação, do esforço meio mais ou menos, da falta de persistência, é assumir a responsabilidade pela nossa parte na história. Entendi. Então o foco não é ficar chorando o leite derramado, mas sim entender o que emperrou ali dentro, né? E a partir daí, a ideia não é ficar esperando o mundo mudar, mas agir internamente para conseguir mudar o que está fora. Exatamente isso. O Atkinson bate muito na tecla da importância de criar as condições favoráveis, tanto dentro da gente, quanto, por consequência, fora. Não é ficar esperando cair do céu ou a sorte bater na porta. Uhum. Ele não nega que tem dificuldade externa, claro que não. Mas ele diz que a nossa resposta a essas dificuldades é que é moldada pela nossa força interior. É como ele sugere. Não dá para esperar a tempestade passar para poder viver. A gente tem que aprender a dançar na chuva, ou melhor ainda, a navegar na tempestade. Gostei disso. E a ferramenta principal para essa navegação é a concentração guiada pela vontade. A ação deliberada, focada. É isso que move as coisas. E aí entra aquela metáfora que ele usa, que é muito boa, muito visual. Obstáculos são, na verdade, degraus. No original, stumbling blocks, but stepping stones. Aquela pedra que te faz tropeçar, mas que pode virar um degrau para subir. Como que a concentração faz essa mágica? Como ela transforma um problema numa alavanca? A concentração funciona como uma lente, sabe? Que muda a forma como a gente vê a realidade. Sem foco, o obstáculo parece um muro gigante, intransponível. Aí a gente pensa logo em desistir. A mente que está dispersa só vê o problema, o tamanho da dificuldade. Verdade. Já a mente concentrada, que está sendo guiada pela vontade, ela não finge que o obstáculo não existe, mas ela dá um novo significado para ele. Ela vê como um desafio que dá para superar, um problema que tem solução, um degrau que, depois que a gente sobe, leva a gente para um lugar mais alto. Interessante. Atkins usa a palavra bridged, como se a gente pudesse construir uma ponte sobre as partes difíceis da vida, usando o poder do foco. A dificuldade em si pode até continuar lá, objetivamente, mas a nossa forma de lidar com ela muda completamente. A gente sai da paralisia do medo e vai para a ação estratégica, para buscar a solução. A concentração permite que a gente analise o problema, ache os pontos fracos, encontre outros caminhos, use nossos recursos internos e externos. Nossa, essa mudança de percepção é tudo, né? E isso leva direto para a comparação que ele faz entre a mentalidade de quem consegue as coisas e a de quem vive fracassando. Parece que a chave está onde a gente coloca o foco logo de cara. Exatamente. Ele desenha um contraste bem nítido. A pessoa que usa a concentração, quando dá de cara com um desafio, ela direciona a energia mental para a pergunta: ok, isso está aqui. Como eu vou passar por isso? Quais são as opções? Qual o primeiro passo? O foco está na solução, no caminho. Uhum. Por outro lado, ele descreve muitos que não chegam onde querem, como aqueles que perdem a coragem, o ânimo, assim, no primeiro aperto de verdade. Eles ficam fixados no tamanho do problema, esquecem ou nem se dão ao trabalho de procurar alternativas que, segundo Atkinson, quase sempre existem. Quase sempre tem um jeito, né? Isso. Ou então, um ponto-chave. Eles começam a tarefa já meio sem vontade, sabe? Half-hearted, ele diz. Sem aquela intensidade, aquela convicção que precisa para romper a inércia ou passar da primeira barreira. É quase como se a pessoa se derrotasse sozinha, né? Uma profecia que ela mesma cumpre. Já começa esperando ou com medo de falhar. É exatamente essa a ideia. Atkinson chega a dizer que muitos são derrotados antes mesmo de começar,
porque a mente está tão ocupada aumentando os obstáculos, as dificuldades, que não sobra energia nem foco para pensar e buscar soluções. E ele faz uma observação muito interessante. Muitas coisas que parecem super difíceis, complicadas quando a gente olha de longe, com medo, sem foco. Sim, elas podem se mostrar bem mais manejáveis, até fáceis, quando a gente encara de frente, com coragem, determinação e, claro, concentração total. O ato de focar e agir muitas vezes já diminui a dificuldade que a gente percebia. Essa coisa de encarar de frente me lembrou outro ponto importante que ele fala, a perseverança. A capacidade de não se abalar com um não, com um contratempo, os rebuffs, como ele chama. Ele até descreve aquela pessoa que não conhece o fracasso, não porque nunca erra, mas porque continua tentando. Ajusta o caminho, mas não desiste do objetivo. Como essa teimosia boa se liga com estar pronta para as oportunidades quando elas aparecem. Essa ligação é crucial no pensamento dele. Se a gente juntar os pontos, a perseverança, a determinação firme, que são alimentadas pela concentração contínua no objetivo, elas fazem mais do que só fortalecer a gente para aguentar as pancadas e superar os desafios. Elas nos colocam e nos mantêm no estado de prontidão mental e emocional. É, interessante. Prontidão. Atkinson parece acreditar que oportunidade não é algo totalmente aleatório. Elas tendem a aparecer para quem está buscando ativamente, se mexendo, se preparando. Então, quando a chance surge, sei lá, uma porta abre, uma informação-chave aparece, uma pessoa certa cruza o caminho, quem está determinado, focado, perseverante, está atento e pronto para ver e agarrar essa oportunidade. Enquanto o outro nem vê passar. Exato. Aquele que desistiu no primeiro não, ou que nem começou por medo de ser rejeitado, provavelmente nem vai notar a oportunidade, ou não vai ter energia e confiança para aproveitar. A persistência cria essa prontidão, essa atenção. Faz todo sentido, é como se o ato de continuar tentando mantivesse a gente no jogo, alerta para as jogadas, né? E ele também menciona, meio por cima, que o nosso foco pode meio que atrair coisas parecidas. Aquilo que a gente põe energia mental tende a aparecer na nossa realidade. Sim, essa é uma ideia bem presente no mentalismo e no novo pensamento, que eram as áreas do Atkinson. Ele sugere que nossa concentração direciona não só o que a gente faz, mas também as energias mais sutis, tanto internas, quanto, de algum modo, as externas que a gente encontra ou atrai. Tipo lei da atração. Tem uma conexão, sim. Se o nosso foco está sempre ali, nas dificuldades, nos medos, nos limites, é essa vibração que a gente emite e, por consequência, é esse tipo de experiência que a gente tende a encontrar e perceber no mundo. Agora, se a gente cultiva um foco firme na superação, nas soluções, nas possibilidades, nas oportunidades, é isso que a nossa mente vai estar preparada para ver e, segundo essa linha de pensamento, até para atrair para a nossa vida. É aquele princípio, né? A energia flui para onde a atenção vai. E para fechar essa ideia do poder interno, ele faz uma afirmação bem forte sobre a determinação, né? Exato. É um dos pontos mais impactantes da lição. Atkinson afirma, sem meias palavras, que nenhuma circunstância externa, por pior que seja, pode de verdade parar uma pessoa que está firmemente determinada e que usa a concentração e a força de vontade de um jeito focado e persistente. A chave para ele está na força interior mandando nas condições de fora. É a mente focada e a vontade que não desiste que moldam a realidade que a gente percebe e, no fim das contas, a realidade que a gente vive. Nossa. É aí que a gente pode lembrar daquelas frases famosas, né? Tipo a do Goethe. Aquele que tem uma vontade firme molda o mundo a si mesmo. Ou a do Victor Hugo. As pessoas não carecem de força, carecem de vontade. O foco do Atkinson está totalmente aí, nesse poder interno que a concentração direciona e amplifica. Uau! Então, se a gente fosse resumir a essência dessa lição 13, o que a gente teria? Vamos tentar juntar os pontos. Primeiro, a capacidade de concentrar está aí, para todo mundo. Ok. O que faz a diferença mesmo não é ter a capacidade, mas a vontade de usar ela sempre. Fundamental. A responsabilidade pelo nosso avanço, por fazer acontecer, está dentro da gente. Isso, assumir as rédeas. Obstáculo não é fim de linha, pode virar degrau para crescer. Transformação de perspectiva. A perseverança, essa teimosia boa movida pela concentração, não só ajuda a vencer desafio,
mas também deixa a gente pronta e mais aberta para as oportunidades. É isso. Perfeito, você pegou a espinha dorsal da mensagem do Atkinson nessa lição. É, na essência, uma mensagem de um empoderamento pessoal muito grande que coloca o controle da nossa vida nas mãos do nosso próprio poder mental, especificamente na aplicação consciente da concentração e da vontade. Ok, agora o pulo do gato. Pegar essa mentalidade que nasceu lá na época do telégrafo e trazer para o nosso furacão de 2025. Como que a gente aplica isso, esses princípios de mais de 100 anos, nos nossos desafios de hoje? Eu fico pensando na luta diária com a procrastinação, que é 1000 vezes pior com tanta distração digital. Sem dúvida. Naquela sensação de estar sobrecarregada de informação, que deixa a gente exausta mentalmente. Na dificuldade gigante de focar numa coisa só por mais de 5 minutos, com tanta notificação, tanto feed rolando, a pressão para ser multitarefa. Como essa lição ajuda a gente hoje? Essa é a ponte fundamental. E talvez seja aí que a lição do Atkinson fique ainda mais relevante, não menos. A natureza humana básica, essa dinâmica entre potencial e ação, capacidade e vontade, isso não mudou. O que mudou, e muito, foi o ambiente. Hoje a gente tem um bombardeio de estímulo e distração que o Atkinson nem sonhava. Verdade. Então, a essência da mensagem dele continua valendo e talvez aplicar seja ainda mais crucial. O poder de concentração é e sempre foi uma escolha ativa, um exercício constante da vontade. Não é algo passivo que acontece com a gente, é uma decisão que a gente toma a cada momento, uma escolha. É essa aplicação deliberada, essa escolha de direcionar a atenção que transforma um potencial que está lá guardado em realização concreta. O convite dele, que vale para qualquer época, é para a gente assumir o comando interno, pegar as rédeas dos nossos pensamentos, da nossa atenção, apesar das circunstâncias externas, apesar das distrações, que hoje são muito maiores. Dominar a concentração hoje talvez seja mais difícil, sim, mas justamente por isso, a recompensa é infinitamente maior. Excelente ponto. Então, recapitulando a grande mensagem da lição 13 que fica pra gente hoje, a habilidade de concentrar, ok, tá em todo mundo, é tipo equipamento padrão da mente, mas o que realmente faz a diferença entre o potencial que fica dormindo e a coisa acontecer de verdade é a decisão consciente e a vontade firme de aplicar essa habilidade, com persistência, sabe? Dia após dia, escolha após escolha. Exato. E para essa mente que está determinada, que está focada, os obstáculos que sempre aparecem na vida deixam de ser aquelas barreiras que paralisam e viram degraus mesmo, oportunidades para crescer e avançar para o que a gente quer. E isso deixa uma pergunta no ar, né? Uma coisa para a gente pensar. Se a gente parar para refletir que o Atkinson escreveu isso em 1918, uma época com ritmo de vida, um nível de distração externa que não tem nem comparação com o nosso mundo de hoje, hiperconectado, multitarefa, cheio de informação por todo lado, Nem se compara. será que o desafio de escolher se concentrar, de exercer essa vontade de propósito, não ficou muito, muito maior hoje em dia? E por consequência direta disso, será que as recompensas em clareza mental, produtividade, bem-estar e, claro, para quem está buscando harmonia e prosperidade de dominar essa habilidade, não seriam ainda mais significativas, mais transformadoras para a gente agora em 2025? Nossa, uma reflexão final poderosa mesmo. E falando em conexão, gente, eu quero agradecer demais a companhia de vocês, essa energia boa que a gente troca aqui. É tão importante lembrar sempre. Gratidão é um pilar muito forte para o caminho da prosperidade, né? Com certeza. É muito bom ver um interesse por esses temas de autoconhecimento crescendo tanto. Continuem com a gente aqui no Positivo e Próspero, porque tem muita reflexão boa vindo por aí, para ajudar a gente a fazer as mudanças que levam para a abundância que a gente busca. E a gente adoraria saber o que vocês acharam dessa lição. Deixem seus comentários, contem como essas ideias batem aí na vida de vocês. E fica a dica forte. Quem curtiu a conversa, quem se sentiu provocado, procurem o livro original, O Poder da Concentração. O que a gente faz aqui é um estímulo, né? Uma porta de entrada, mas mergulhar mesmo nas ideias e nos exercícios que o Atkinson propõe é uma experiência muito rica.
E um obrigado super especial para a nossa comunidade aqui no canal que não para de crescer. É incrível ver isso. Já somos mais de 220 pessoas positivas e prósperas, conectadas mentalmente nessa busca pela prosperidade. É isso mesmo. E se essa nossa conversa trouxe alguma luz, alguma inspiração para você, dá um curtir aí, ajuda muito a espalhar essa mensagem. Para quem ainda não está inscrito, considere se juntar a essa comunidade vibrante aqui no Positivo e Próspero, ativa as notificações para não perder nada e, claro, compartilhar esse conteúdo com amigos, família, colegas, com quem você acha que pode se beneficiar. É um gesto de carinho que multiplica essa energia boa. Vale lembrar também da nossa biblioteca aqui no canal, né? Já são mais de 100 vídeos falando sobre lei da atração, poder da mente, visualização, muitos temas ligados a essa busca por uma vida mais plena, mais próspera. Tem muito material bom para explorar por lá. Explorem mesmo. É um acervo feito com muito carinho para essa nossa jornada junta. Bom, a gente se despede por hoje, renovando aqueles votos de sempre. Muita positividade, muita prosperidade em todas as áreas da vida e, depois da conversa de hoje especialmente, uma concentração cada vez mais focada e poderosa naquilo que realmente importa para cada um. Até a nossa próxima exploração.